Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por esta manhã. Muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque Tu és o Deus vivo, a quem rendemos louvor, glória, honra e adoração para todo sempre. Agora, Senhor, nesta manhã, nós queremos ouvir a Tua voz. Nós temos fome e sede da Tua verdade. Portanto, ensina-nos para a Tua glória, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Meus irmãos, a fé é algo extremamente curioso. Séculos atrás, Charles Spurgeon, um grande pregador inglês, ele levantou a seguinte questão, que fé é difícil por ser fácil. Eu achei essa colocação muito interessante porque a fé, ela é algo muito curioso porque ela nos conecta com Deus. E ao passo que ela nos conecta com Deus, ela começa a gerar resultados que nós não podemos explicar. Quando nós falamos, por exemplo, de milagres, milagre é uma intervenção divina no rumo natural das coisas. Ou seja, quando as coisas naturais são contrariadas. É quando as leis da física, leis da química, leis da biologia, enfim, leis naturais são contrariados com ações divinas. Isso é milagre. São movimentações que ocorrem que nós não conseguimos explicar. Então a fé nos conecta a um Deus que faz milagres, ou seja, a fé nos conecta a uma realidade que quando os efeitos da fé se revelam no nosso meio, nós não conseguimos explicar. Isso é fé. Quando o autor de Hebreus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que nós não podemos ver, na verdade o autor de Hebreus, ele trouxe uma palavra no grego muito curiosa. O que o autor de Hebreus escreveu foi que a fé é uma hipótese. Essa é a expressão grega que o autor de Hebreus escreveu. Hipótese, com H. Essa palavra, hipótese, na verdade, era uma espécie de termo de posse. Era a mesma expressão utilizada por uma pessoa que, quando comprava um terreno, pagava o preço pela compra desse terreno, e ele recebia um documento, um termo de posse, dizendo que agora aquele terreno pertencia a ele. Isso é uma hipótese. Quando o autor de Hebreus disse que a fé é essa hipótese, esse documento, esse termo de posse, ele estava dizendo que a fé é este documento que nos garante, que diz que aquilo que está no invisível, mas existe, é nosso. É isso que ele está dizendo. Por isso que ele utiliza, o tradutor da Bíblia para o português, ele quis trazer algo tão sólido, que ele expressou, ele trouxe essa expressão através da frase firme fundamento. É algo tão sólido, é uma certeza tão absoluta, que o autor de Hebreus, que o tradutor da Bíblia em português, usou a expressão firme fundamento. Então eu quero que você entenda, quando você lembrar de fé, você precisa lembrar, você precisa levar à tua mente a ideia de que a fé é esse termo de posse que te faz conquistar tudo aquilo que já é teu, já foi comprado, foi pago por um preço na cruz do Calvário. Cristo já pagou por isso. Então isso é fé. Agora, tentando ampliar, antes de nós comentarmos um texto, tentando fazer você refletir um pouco melhor sobre fé, a fé é a certeza que nós temos de que Deus existe. A fé cristã está fundamentalmente relacionada à existência de um Deus que, sobretudo, é criador de todas as coisas. Deixa eu tentar pensar com vocês rapidamente sobre o tamanho do nosso Deus. Nós moramos num mundo extremamente grande e complexo. Esta Terra, esse planeta Terra,
existem neste planeta Terra 8.500 línguas diferentes, línguas, dialetos, idiomas. A taxonomia mostra que existe pelo menos 1.200.000 espécimes de animais. Faz assim, uau! É muita coisa. Quantas espécies você conhece? Agora imagine, a taxonomia mostra que existe 1.200.000 espécimes de animais. Nós estamos falando de uma terra que tem 5 continentes, uma diversidade impressionante de culturas, uma grandeza incrível. Se você é daquelas pessoas que gostam de ir à praia, quando você chega na beira de uma praia e tenta encontrar o final dela, você não vai conseguir encontrar, porque nós estamos falando de algo extremamente grande. Mas nós temos um sol que nos acorda todas as manhãs, e parece que esse sol aqui no Rio de Janeiro ele é maior um pouco. A sua intensidade parece ser um pouco maior. Eu vim do sul, então eu posso dizer para você, o sol aqui é um pouco maior. Mas deixa eu te falar uma coisa. Este sol que nos acorda todas as manhãs, ele é pelo menos 1.500 vezes maior do que o nosso planeta Terra. Faz de novo. Uau, é muito grande. Para que você entenda o que eu estou falando, ocorrem explosões no Sol a cada segundo, o equivalente a 40.000 bombas nucleares explodindo de uma única só vez. Muita coisa, ou seja, isso significa que o Sol produz mais energia em um segundo do que toda a Terra em 6.000 anos. Então, só aí nós temos o entendimento do tamanho do nosso Sol, que é 1.500 vezes maior do que o nosso planeta Terra. Mas nós estamos falando de um único Sol. Só na nossa galáxia existem pelo menos 400 bilhões de sóis maiores ou do mesmo tamanho deste Sol, que é 1.500 vezes maior do que o nosso planeta Terra. Faz de novo! É grande ou não? Você está entendendo o que eu estou dizendo? É muito grande. Nós não temos a capacidade de imaginar tamanha grandeza. Mas, logicamente, eu estou falando apenas de uma galáxia, que é a nossa galáxia, a Via Láctea. O telescópio Hubble, que já é um telescópio ultrapassado, ele trouxe uma informação muito curiosa. Disse que a informação que o Hubble trouxe foi o seguinte, que existe dentro do universo visível. O que é o universo visível? É aquele espaço onde as lentes do telescópio é capaz de alcançar. Então, os caras da NASA chamam isso de universo visível. São mais ou menos 4 bilhões de anos-luz apontados para todas as direções. Então, dentro desse espaço visível do universo, existem pelo menos 2 bilhões de galáxias. O que é que significa 2 bilhões de galáxias? Significa que existem mais planetas dentro do universo visível do que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos deste mundo. Faz de novo? O que isso tem a ver com fé? É que a palavra nos ensina que o meu Deus e o teu Deus sustenta tudo isso na palma de suas mãos. Todos esses números que você não é capaz de discernir, de imaginar, Isaías vai dizer que ele conhece uma a uma, todas muito bem contadas. Todas essas estrelas, todos esses planetas, todas essas galáxias do universo visível e aquele universo onde a lente da ciência não pôde alcançar, o Senhor sustenta tudo isso na palma de suas mãos. Quem tem este Deus, quem tem fé neste Deus, você acredita que ele ainda pode se desanimar? Quem tem um Deus tão grande, capaz de sustentar todo este universo em suas mãos, você acha que ele não pode trazer o milagre ou a mudança na sua vida? Você entende que a fé nos conecta a este Deus tão grande,
E quando você percebe que nós estamos conectados a um Deus tão grande, que não existe desafio nesse mundo que Ele não possa resolver. Porém, o mundo, a carne e o diabo conspiram contra nós, tentando fazer com que a nossa fé seja contaminada. O texto que nós lemos mostra a experiência de Jairo, um homem que estava em um profundo desespero. Sua filha estava à beira da morte. Sua filha estava prestes a morrer. Então, pressupõe-se que ele buscou todos os meios para tentar a cura da sua filha, mas nada resolvia. Porém, ele foi ao encontro de Jesus. A única oportunidade que ele tinha para reverter aquele cenário que ele estava enfrentando naquele momento era Jesus. A primeira lição que nós temos aqui é o seguinte: se a tua única oportunidade de mudança for Jesus, é sinal que o milagre pode acontecer. Enquanto as suas expectativas estiverem em pessoas, em coisas, em situações, você pode se frustrar, mas Deus é aquele que não frustra as nossas expectativas. Deus é aquele que tem a resposta. Ele é aquele que tem solução. Ele é a solução que nós precisamos. E Jairo foi ao encontro deste Jesus, a sua única oportunidade de mudança. Mas o texto diz que Jairo se aproximou. Eu preciso que você repita essas palavras comigo, para que elas estejam fixadas no teu coração. A Bíblia diz que Jairo, fala comigo, se aproximou, se prostrou e suplicou. Você pode repetir novamente essas 3 palavras? Se aproximou, se prostrou e suplicou. Uau! Todo milagre, toda transformação, toda mudança nas nossas vidas, ela começa quando nós nos aproximamos de Jesus. Tudo que nós precisamos do céu, tudo aquilo que nós buscamos, toda mudança, toda transformação que nós queremos para as nossas vidas, ela começa na aproximação com o Senhor. Ele deseja que você se aproxime dEle. Ele deseja que eu e você possamos ser um com Ele. E aí Jairo, sabendo que Jesus era a sua única esperança, ele se aproximou de Jesus, ele se prostrou. O ato de se prostrar, irmão, significa se render. Só se prostra aquele que reconhece a autoridade e o domínio do outro. Nós temos clamado por avivamento. Talvez uma das palavras que mais tem sido pregadas nos púlpitos hoje em dia ao redor do mundo é justamente avivamento. Mas quando a gente para pensar na história dos avivamentos, você vai encontrar homens como John Wesley, que orava todos os dias com o seu rosto no chão, dizendo: Senhor, eu lanço o meu rosto ao chão para que eu possa ouvir a tua voz diariamente. Outros, como Jonathan Edwards, que orava todos os dias dizendo: Senhor, quebra-me, me lança ao chão para que sua voz seja vista onde eu estiver, seja ouvida, para que sua voz seja ouvida aonde eu estiver, e sua glória vista aonde eu estiver. Evans Roberts, do grande avivamento em Gales, 1906, 1907, orava todos os dias dizendo: Senhor, dobra-me, curva-me diante de ti, pois só assim sentiremos o seu poder. William Seymour, do avivamento da Rua Azusa, 1907, nos Estados Unidos, ele orava aproximadamente 6 horas, todos os dias, com a cabeça dentro de uma caixa de papelão, dizendo: Senhor, eu me escondo para que tu sejas visto nesse lugar. Enquanto houve pessoas que se curvavam, enquanto houveram pessoas que se rendiam ao Senhor, pessoas que se aproximavam de Jesus e se prostravam diante dele, houve avivamento,
Houve ações incomuns, houve moveres extraordinários de Deus. Deus se revelou, Deus se manifestou com poder e graça, curando, restaurando, mudando sinais, salvando pessoas, transformando vidas. Então Jairo se aproximou de Jesus e se prostrou. Em seguida ele suplicou insistentemente: Senhor, a minha filha está à beira da morte, mas eu sei que se o Senhor for lá na minha casa, impor as mãos sobre ela, ela vai viver. Então ele suplicou, ele orou, ele pediu a Deus. Queridos, eu costumo dizer que existem 4 tipos de pessoas na igreja. O primeiro tipo de pessoa é aquele que faz as coisas, mas não ora. Acredita que confia plenamente na sua capacidade, confia plenamente na força do seu braço e não recorre a Deus em oração. Normalmente, esse é o grupo de pessoas mais frustradas na igreja, que investem tempo, investem energia, investem trabalho, mas não vê os resultados virem. Os resultados não conseguem vir. Por quê? Porque a obra de Deus é feita com a ajuda de Deus. Amém ou não amém? Amém. O segundo grupo de pessoas é aqueles que não oram. Esses são os menos frutíferos, estes são os mais frustrados, estes são aqueles que não têm experiência de vida, estes são aqueles que não vivem de modo incomum. São aqueles que vivem conforme a direção da vida comum, infelizmente. Mas existe um terceiro grupo de pessoas, aqueles que fazem e depois oram. Aqueles que fazem e depois oram, normalmente são aquele grupo de pessoas que tem que refazer as coisas. São aqueles que vão ter que voltar para refazer o caminho, para reconstruir a jornada. Então, meu irmão, esse terceiro grupo de pessoas se cansa mais rápido, porque primeiro fizeram e depois oraram ao Senhor. Porém, as pessoas mais bem-sucedidas numa igreja local são aquelas que oram e fazem. Por quê? Porque a oração atrai a ajuda de Deus. A oração, como disse John Stott, atrai a presença permanente de Deus. A oração mantém Deus por perto. Por isso que as pessoas mais bem-sucedidas na igreja local são aquelas que oram e fazem. Oração e ação andam juntos. Quando você ora, você atrai a presença de Deus nas suas tarefas. Então, meu irmão, não se esqueça, se você quer viver um milagre, se você quer viver uma transformação na tua vida, a primeira coisa que você precisa fazer é se aproximar de Jesus, se render a Ele e aprender a suplicar, a pedir, a clamar, a buscar nele a sua resposta. Meu irmão, foi exatamente isso que Jairo fez. A Bíblia diz que Jesus foi com ele. Qual era o pedido de Jairo? Vem, Jesus, na minha casa, porque eu sei que quando o Senhor tocar na minha filha, ela vai ser curada, ela vai viver. Esse foi o pedido de Jairo. E Jesus não resiste àqueles que se aproximam, que se rendem e que o buscam. Jesus não resiste. Então ele sempre tem prazer em atender às orações do seu povo. Jesus foi com ele. Iniciou aí, irmãos, um processo de um milagre. Um processo de uma transformação de um cenário na vida de Jairo. Sua filha estava à beira da morte. E o milagre começou exatamente aí. Entenda uma coisa, no meio do caminho, a Bíblia diz que Jesus foi com ele. E no meio do caminho, alguns amigos, faz assim, amigos. Alguns amigos da casa de Jairo, conhecidos que vieram da casa dele.
A Bíblia diz no versículo 35 que eles se aproximaram de Jairo e eles disseram a Jairo: por que incomodas o mestre? A tua filha já morreu. Quantos queriam ter amigos assim? Ele foi em busca do milagre, ele foi em busca da sua bênção, ele foi em busca daquele cenário transformado. Mas, meu irmão, eu quero que você entenda uma coisa. Esse milagre de Jairo, da cura da filha de Jairo, ele é o único milagre das Escrituras que é interrompido por um outro milagre. Entra em cena essa experiência dessa mulher do fluxo de sangue. Você conhece a história. Ela sofria dessa enfermidade há 12 anos. Ela pressupõe-se que ela recorreu e gastou todos os seus recursos buscando a sua cura, mas sem sucesso. Mas quando ela decidiu ir ao encontro de Jesus e tocar nas suas vestes, ela foi curada. Mais valeu um momento de investimento em Jesus do que 12 anos de investimento no mundo. E aí, meu irmão, a Bíblia diz que, o versículo 24 diz que Jesus foi com Jairo e grande multidão o seguia, comprimindo-o. De repente veio aquela mulher, tocou na orla de suas vestes, e Jesus para, porque sentiu que dele saiu poder, dele saiu virtude. A expressão grega ali é dunamis, é esse poder que transforma o homem. Essa dinamite é um poder que transforma qualquer cenário. A palavra dinamite veio dessa expressão dunamis, traduzida no português aqui como poder, ou algumas versões bíblicas, virtude. Foi esse poder que transforma, que saiu das vestes, que saiu de Cristo, que fluiu de Cristo, gerando a cura daquela mulher. Jesus pergunta: quem me tocou? Pedro, que era um daqueles que estavam grudados ali com Jesus, era melhor ter ficado calado, irmãos, mas ele disse assim: Senhor, como é que você faz uma pergunta dessa, quem te tocou? Você não vê que a multidão te aperta? Jesus diz assim: não, de mim saiu virtude, poder. Existem muitos que estão próximos, mas não provam do poder, não provam da virtude. Porque a unção de Cristo só flui para quem tem propósito. A unção de Jesus, o poder transformador de Cristo, não flui para curiosos, flui para aqueles que têm fé. Que é o caso daquela mulher. E aquela mulher se apresenta. E eles começam a conversar. Jesus, eu imagino que Jairo está ali pertinho, porque foram juntos para a casa de Jairo. E aí, de repente, versículo 35, me chama muita atenção, porque diz que falava ele ainda. Ele quem? Jesus. Jesus estava conversando com aquela mulher sobre um milagre que acabara de acontecer. Então, a fala de Jesus foi interrompida por aqueles amigos de Jairo. E olha o que eles disseram: por que incomodas o mestre? A tua filha já morreu. Eu vejo nesse versículo 35 duas grandes lições. Primeira lição número 1, é que às vezes as primeiras pessoas que vão tentar contaminar a tua fé, nesses processos que levam você a um milagre, são aquelas que deveriam te motivar. Sabe aquelas pessoas que deveriam vir com uma palavra de motivação, de ânimo, de força? O que nós vimos aqui nesse texto é que aqueles amigos, aqueles que deveriam motivar Jairo nesta fase que ele estava passando, foram aqueles que deveriam motivar, na verdade trouxeram desânimo. Na verdade, trouxeram uma péssima notícia. Às vezes, irmãos, as primeiras pessoas a tentar te desanimar são aquelas que deveriam te motivar. São aquelas que vêm da tua casa. São os teus amigos. E isso é uma realidade. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho uma resistência com aquele grupo de pessoas que bate no peito e diz assim: eu falo o que penso. São as pessoas que mais matam os sonhos das outras, é justamente aquelas que falam o que pensam.
Deixa eu te falar uma coisa. Se você tem esse perfil, não é que você seja uma pessoa ruim, mas a Bíblia não te chamou para você falar o que pensa. A Bíblia diz que o Senhor não vê como o homem vê. Ou seja, a ótica de Deus não é a tua ótica. A Bíblia também diz que os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos pensamentos. Diz também que os caminhos do Senhor são maiores do que os nossos caminhos. A Bíblia também nos ensina que o coração do homem é enganoso. Então, por mais que você esteja falando algo do teu coração, você pode estar sendo enganado por ele. A Bíblia não nos chama para falarmos aquilo que pensamos. A Bíblia nos chama para falarmos a verdade do Evangelho. A verdade é que Deus quer que você seja um profeta na vida do teu irmão. Amém ou não amém? Não fale simplesmente o que você pensa, isso não é fé. Fé não é você falar o que você pensa. Fé é falar o que Deus pensa. Porque a fé como eu disse no início, nos conecta ao Criador. Então, meus irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Às vezes, as primeiras pessoas a tentar te desanimar são aquelas que deveriam te motivar. Lembra daquele grupo de pessoas? A gente tem a mania de dizer que a maioria está com a razão. Quando às vezes nós estamos caminhando na direção reta do Senhor, na direção que o Senhor nos deu. E aí, irmãos, surgem várias pessoas tentando impedir a sua jornada. E você imagina, como tem muita gente falando a mesma coisa porque não é de Deus. Quem diz isso? Na Bíblia, a maioria sempre teve errado. Você já parou para observar isso nas Escrituras? A maioria, na Bíblia, sempre esteve errado. Vou te dar um rápido exemplo aqui. Uma vez, Deus orientou Moisés a olhar a terra que Deus havia prometido ao seu povo. Moisés levanta 12 líderes para espiar essa terra. Eles foram, olharam a terra e voltaram para Moisés, e 10, a maioria esmagadora, olharam para Moisés e falaram o que pensaram. Moisés, eu vou falar o que eu penso para você. A terra é muito boa, mana leite e mel, mas olha só, Moisés, nós não vamos conseguir não, a terra é de gigantes. Esquece essa promessa aí, que não é para nós. A Bíblia diz que um homem, Caleb, fez calar o povo e disse: nós iremos e certamente prevaleceremos. Segunda lição que o versículo 35 nos traz. Primeira lição é essa. Às vezes as primeiras pessoas a tentar nos desanimar são aquelas que deveriam nos motivar. Então se prepare para que pessoas próximas de você, elas vão infelizmente tentar te desanimar nesse processo de milagre. Isso pode acontecer. Mas a segunda lição que eu tenho aqui nesse texto é que quando a filha de Jairo, quando Jairo foi recorrer até Jesus, foi recorrer a Jesus pelo milagre, quando Jairo foi até Jesus, se prostrou e suplicou, a filha dele estava doente. O texto diz que ela estava à morte, estava próxima da morte. Ela estava doente. Mas quando o processo desse milagre começou, quando Jesus foi com ele, o que aconteceu? A filha dele morreu. Ou seja, a situação piorou. A situação chegou no seu limite. Aquilo que Jairo temia em seu coração aconteceu. E agora, irmãos? A situação piorou. Mas deixa eu explorar o teu pensamento um pouco. Sabe naqueles momentos que você vem aqui na igreja, nas campanhas, como no culto da resposta, e você ora, você busca, você clama, e parece que quanto mais você ora, quanto mais você busca, quanto mais você pede ao Senhor pelo teu milagre, quanto mais perseverante você está na campanha aqui, parece que a situação piora. Quantos já passaram por essa experiência aqui? Olha, muito comum.
Quanto mais você ora, parece que a situação piora. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Sabe naqueles momentos que nós enfrentamos situações e que nós não conseguimos mais resolver, e a gente costuma dizer, agora só Deus? Agora só oração? Você já ouviu alguém falar isso? Ainda bem, meu irmão. Se agora é só Deus, ainda bem. Porque, irmãos, nós atrapalhamos muito a Deus nos seus processos. Como nós interferimos? Como nós atrapalhamos a Deus? Quando a situação não depende mais de você, significa que você está mais próximo do milagre. Senão, não seria milagre. Lembra que eu falei que o milagre é uma intervenção divina no rumo natural das coisas? Então, meu irmão, se não depende mais de você, deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz que para aquele que crê, ainda que esteja morto, viverá. Queridos, que as Escrituras nos mostram é que às vezes Deus permite que coisas morram na nossa vida, só para Ele mostrar que Ele tem poder de ressuscitar. Então, quando a situação está completamente fora do teu controle, acredite, ela nunca saiu do controle de Deus. E é nesse momento que as coisas começam a acontecer. É nesse momento que os milagres acontecem. É nesse momento que as bênçãos do Senhor começam a vir à tona nas nossas vidas. É nesse momento que os céus intervêm na terra. É nesse momento que os céus se fendem e a glória de Deus se revela dizendo, eu estou aqui. É quando ninguém nesta terra pode fazer alguma coisa por você. É quando Deus se mostra e diz, eu posso todas as coisas. A palavra de Jesus para Jairo diante desse cenário que acabou de piorar foi, não temas. Crê somente. O que ele estava dizendo para Jairo era o seguinte, Jairo, não tenha medo, tenha coragem e fé. Apenas creia. O que Jesus estava dizendo para Jairo era o seguinte, eu não dependo de cenário pior ou melhor para fazer um milagre. Eu não preciso da menina viva. Eu não dependo do cenário. Eu estou acima do cenário. Eu estou acima da situação. Eu estou acima da vida. Eu estou acima da morte. Jesus ele certa vez afirmou, eu sou a verdade. Eu sou a vida. E quem nele crê, ainda que esteja morto, viverá. Vocês estão me entendendo, irmãos? O que aconteceu? De uma multidão, lembra que a maioria nunca teve com a razão nas Escrituras. De uma multidão, Jesus chamou 3 pessoas. Pedro, Tiago e João. De uma multidão, 3. Aqueles amigos que vieram na casa de Jairo, Jesus trouxe uma nova opção para Jairo. Ou ele ficava com a voz dos seus amigos, com as palavras dos seus amigos que disseram, para, que tua filha já morreu, ou ele optava pela voz de Jesus que disse, não temas, crê somente. Um cenário estava humanamente definido, o outro cenário dependia da tua fé. O que você vai escolher diante do milagre que você precisa hoje, irmãos? O cenário definido ou um cenário que só depende da tua fé? Jairo escolheu aquele cenário que só dependia da fé. Jairo não permitiu que sua fé fosse contaminada com a realidade que piorou e com a fala de seus amigos. Foram para a casa de Jairo. Chegaram na casa de Jairo. Escute o que o texto diz. Quando Jesus chegou na casa dele, havia ali um alvoroço, uma reunião fúnebre já estava acontecendo. Havia ali um outro grupo de pessoas. O
texto diz que essas pessoas choravam e pranteavam muito. Ou seja, choravam desesperadamente, copiosamente. Ali estavam os vizinhos de Jairo, ali estavam os parentes, os familiares de Jairo, de sua esposa. Um grupo de pessoas estava ali já lamentando, chorando a morte da menina. Uma reunião fúnebre estava acontecendo ali. Mas de repente Jesus chega e libera uma palavra dizendo: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E ali aconteceu algo muito estranho, irmãos, muito esquisito. Como é que um grupo de pessoas que estava chorando desesperadamente a morte da menina, quando ouviu a voz de Jesus, passaram a rir, a zombar? Eu creio que ali foi o último e desesperado ataque de Satanás para tentar contaminar a fé de Jairo. Dessa vez o ataque era psicológico. É a única explicação de um grupo de pessoas que choravam desesperadamente pela morte da menina, começaram a rir, a zombar, quando uma verdade de fé foi apresentada. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que Jesus mandou que todos saíssem da casa. Olha só que situação. A Bíblia diz que quem crê verá a glória de Deus. Mas quem não crê vai viver de ouvir falar. Sabe aquelas pessoas que só vivem de experiências dos outros? Não tem um milagre para contar, um milagre para compartilhar, uma bênção para testemunhar. Vivem de experiências dos outros. Por que elas vivem assim? Porque elas não estão dispostas a seguir a voz daquele que muda o pior dos cenários. Eu imagino a atitude radical que Jairo teve que tomar. Eu imagino a atitude radical dele. Vendo todos os seus familiares ali, vendo seus amigos, vendo seus familiares, sendo, por orientação de Cristo, colocados para fora. Imagina. Jairo se aproximou do seu vizinho e falou: olha, eu gosto de você, mas Jesus mandou, você vai ter que sair. Imagina o Jairo chegando para os irmãos dele, para o pai dele, dizendo: olha, eu amo vocês, sei que vocês estão aqui para me dar força, mas vocês vão ter que sair daqui da casa, porque Jesus mandou. Olha a atitude radical que uma orientação de Jesus deve trazer na tua vida. Eu imagino Jairo falando para os cunhados dele: olha, vocês vão ter que sair. Jairo olhou para a sogra dele e falou: você ainda está aqui dentro? Então eu vejo essa atitude radical, Jairo colocando todos para fora. De repente ficou na casa só Jairo, sua esposa, Jesus, Pedro, Tiago e João e a menina morta. A Bíblia diz que Jesus se aproximou da menina e disse: Talita cumi, são palavras em aramaico, que quer dizer: menina, te mando, levanta-te. A Bíblia diz que ela imediatamente ficou em pé. Imediatamente o milagre aconteceu. Ela ressuscitou. Uau! Quantas tentativas de tentar contaminar a fé de Jairo ocorreram ali. Eu imagino naquela noite, o milagre aconteceu, finalmente. Eu imagino naquela noite, Jairo e sua esposa colocando a menina para dormir. Eu imagino eles abraçados, olhando para a menina na cama. Dessa vez ela não estava morta, apenas dormindo. Eu imagino a esposa de Jairo olhando para ele, dizendo: olha, Jairo, ainda bem que você foi até o fim. Ainda bem que você decidiu recorrer a Jesus. Quando nós não tínhamos mais nada, você decidiu recorrer a Jesus. Ah, Jairo, ainda bem que quando a nossa filha morreu, você não deu ouvidos à voz dos seus amigos, mas você ouviu a voz de Jesus. Oh, obrigado, Jairo, porque você não titubeou quando Jesus mandou que todos saíssem daqui de dentro da nossa casa. Você agiu conforme a ordem de Jesus.
Você não permitiu que tua fé fosse contaminada. E agora a nossa filha está viva. Que jornada, né, irmãos? Deixa eu te falar uma coisa. Na tua caminhada de fé, o mundo, a carne e o diabo vão trabalhar fortemente para tentar contaminar a tua fé, para tentar contaminar a tua vida e fazer com que você perca as bênçãos que vêm do alto. Mas o meu conselho para você nessa manhã é ser como Jairo, que independente do cenário que você esteja vivendo, não tenha medo de se aproximar de Jesus, de se prostrar e orar e suplicar por Ele insistentemente. Independente da situação ter piorado, você possa levar no teu coração a certeza de que a situação pode ter fugido das tuas mãos, do teu controle, mas ela permanece nas mãos e no controle do Deus Todo-Poderoso, que sustenta o universo na palma de suas mãos. E que ainda que as pessoas próximas de você venham e tentam te desanimar, te entristecer, ainda assim você permanece firme na voz daquele que te chamou. E ainda que a ordem dele seja uma ordem radical, não tenha medo, faça. Você não precisa entender como vai acontecer, mas se Ele te mandou, vai acontecer. A fé não vai te explicar como vai. A fé simplesmente vai trazer. Então espere, para que no final você viva o teu milagre. Para que no final você possa experimentar as bênçãos que vêm do Senhor. Você crê nisso? Crê? Então se você crê, feche os seus olhos, por favor. Feche os seus olhos por um instante. Você conhece a tua realidade. Você conhece melhor do que ninguém as suas dores, as suas frustrações. Você melhor do que ninguém conhece as suas necessidades. Eu não sei que tipo de milagre você veio buscar aqui hoje. Talvez você veio buscar um milagre na tua vida familiar ou na tua vida conjugal. Talvez o milagre é na tua saúde. Talvez o milagre é nas tuas finanças. Não sei. Mas a primeira situação que você precisa tomar é se render a Cristo. Então, diante disso, eu gostaria de fazer um convite para algumas pessoas aqui. Permaneça com seus olhos fechados, mesmo sentados. Se você entendeu que Jesus é capaz de mudar a sua história de vida e está desejoso por experimentar isso, o teu primeiro passo é se aproximar de Jesus. Então eu quero fazer um convite para vocês aqui. Se há alguém aqui nessa manhã que ainda não teve um encontro verdadeiro com Jesus, que ainda não entregou a sua vida a Jesus, eu quero te dar essa oportunidade de nessa manhã você se render, você falar com Ele. Então, com sua cabeça baixa, se você puder orar assim comigo, repita essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus. Diga forte, diga: Senhor Jesus, eu entendi a Tua palavra e hoje eu quero me aproximar do Senhor. Eu quero me render ao Senhor. Eu quero me unir ao Senhor e viver para a Tua glória, no precioso nome de Cristo Jesus. Se há alguém aqui nessa manhã que fez essa oração pela primeira vez e que deseja entregar a sua vida a Jesus, sai mesmo sentado, você pode levantar a tua mão, eu gostaria de orar por você. Se há alguém aqui que deseja fazer parte
dessa família de Jesus e quer entregar a sua vida a Cristo hoje, você tem essa oportunidade agora. Levanta a tua mão, deixa eu orar por você. Nós queremos abençoar a tua vida. Se há alguém, levanta a tua mão mais alto que você puder para eu poder te ver. Tem alguém? Levanta a tua mão. Tem uma irmã ali? Tem alguém ali? Amém. Tem uma pessoa ali. Tem mais alguém? Isso. Você que levantou a tua mão, você pode vir aqui na frente, irmãos? Irmão, por favor. Gostaria de orar por você. Alguém? Se não há, levanta. Todos vocês fiquem em pé, então. Vamos orar juntos. Pedir-te caminhar, se diante de mim não se abrir o mar. Aleluia. Há mais alguém? Não? Por sobre as águas. Amém. Rompendo em fé. Queria estender a sua mão aqui para essa irmã. Aleluia. Libera uma bênção sobre a vida dela. Pai, nós honramos e bendizemos o teu nome pela vida da nossa irmã, que nesse momento decidiu entregar-se a ti, Senhor. Muito obrigado pela vida dela. Muito obrigado pela disposição dela. Muito obrigado pelo coração dela. Muito obrigado, Senhor, porque a tua filha, nesse momento, diante do teu povo, diante da tua igreja, vem aqui e te confessa que tu és, Senhor. Meu Deus, invada a vida dela. Cuida dela. Nesse momento, um novo ciclo começa. Nesse momento, algo novo começa em sua vida. Uma nova história começa a ser escrita. E nós te bendizemos por este novo nascimento. Nós, como igreja, a abençoamos. E nós celebramos a tua filha no nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu te falar, minha irmã. Seu nome é? Bianca. Agora nós somos irmãos. Nós temos o mesmo pai. E agora você tem uma grande família. Olha o tamanho da família que Deus te deu. Olha. Que bênção. Aleluia. Glória a Deus. Levanta a tua mão só um minutinho. Pai, tu conheces o milagre de cada um aqui, Senhor. A necessidade de cada um. Tu conheces o milagre que cada pessoa aqui veio buscar nessa noite. Então, debaixo dessa palavra, Senhor, que tu possas fortalecer o nosso coração, fortalecer o nosso entendimento, fortalecer a nossa fé, para que nós não sejamos contaminados pelas imposições desse mundo. Aqueles que precisam de cura, que recebam a tua cura. Aqueles que precisam de uma restauração no seu lar, no seu casamento, nos seus relacionamentos de pai e filho, irmão com irmão. Aqueles que precisam de uma provisão, Pai, que tu venhas nesta manhã revelar com poder e graça e fazer valer a tua palavra sobre nós, no nome de Jesus. Amém.